Hoje eu tô mal. Fiquei mal com uma situação aí. Eu tava arrumando meu carro pra sair pra trabalhar. E chegou um rapaz assim, meio que ele tava puxando um carrinho. E aí ele chegou todo educado. Ele falou assim, moço, pode por gentileza e tal. Ele começou todo tranquilo. E aí eu já meio que fechei a cara assim, né? Falei, vai me pedir alguma coisa e tal novamente, porque assim, o local que eu moro sempre acontece isso, né? O pessoal pede muita coisa e tal, e às vezes acaba te incomodando e tal. Mas quando você para e reflete, você entende, né, que as pessoas pedem porque elas precisam, não é? Ninguém pede por fazer graça pra ninguém, né? E aí ele começou a falar e tal, e minha filha tava me ajudando. Tem uma criança de 6 anos. E aí eu deixei ele falar assim e tal, a minha filha trazendo, tá me enrolando um cabo. Aí ela chegou perto de mim assim, e eu já meio que olhei com aquela cara de poucos amigos pra ele, né? Aí ele foi e falou assim: moço, você poderia por gentileza me arrumar um copo de água? Eu só queria água, que eu tô andando aqui recolhendo óleo usado e eu tô com bastante sede. Aí eu falei pra minha filha, filha, vai lá, pega água pro moço, por favor. Ela foi lá, pegou e tal, trouxe. Eu entreguei pra ele assim no copo, né? Ele tomou um copo grande de água. E ele, nesse intervalo que ela foi buscar assim, ele tomou, ele conversou comigo assim meio rápido, né? Aí, só que nessa hora que ele me pediu água assim, eu já fiquei meio mal, sabe? Porque eu falei, putz, ele não pediu nada, ele pediu água, né? Jamais negaria uma água pra alguém, né? E aí ele conversou alguma coisa comigo e tal, eu conversei com ele, tentei me redimir, né, de alguma forma, né? Conversei com ele, dei uma atenção pra ele e tal, e desejei que Deus o acompanhasse, né? Ele voltou, ele pegou, foi, ó, obrigado e tal, fica com Deus também e tal, enfim. Aí minha filha foi, levou o copo pra dentro e nisso deu aquela baqueada em mim, sabe? A gente faz uma reflexão da situação e a questão não é o incômodo, né? Não é a água que ele me pediu, que mexeu comigo e tal. A questão é assim, ele levou acho que 10 segundos pra pedir pra mim, sei lá, 10, 15 segundos. Ele foi falando bem pausado assim e tal. A questão é o seguinte, aí a gente passa a analisar o quanto a gente está atarefado com as coisas, o quanto a gente está corrido, né? O quanto a gente não tem mais tempo para algumas coisas assim, coisas simples, né? A gente não tem tempo para ouvir alguém. E aquela pessoa precisava de 15 segundos para pedir alguma coisa para mim, sei lá, 10 segundos. Eu não tinha tempo para ela, eu estava corrido. A minha filha estava ali nesse exato momento que ela estava me ajudando ali a enrolar o fio e tal. Ela faz isso porque ela gosta, não que eu peço para ela. Ela tava brincando ali também. Ela ia correr para um lado, corria para o outro e tal. E eu enrolando ali o fio, eu tava olhando ela fazer aquilo. E aí a gente começa a analisar, cara. A gente tá assim tão atarefado, tão ocupado com as coisas, a gente acaba não tendo tempo. A gente não tem 15 segundos para ouvir uma pessoa. Eu não tive, sei lá, 2 minutos para brincar com a minha filha ali por conta dos afazeres. A gente precisa se desocupar um pouco, né? A gente precisa canalizar um pouco as coisas que tomam tempo da gente e não são necessárias, né? Tudo bem que o trabalho, estava naquele momento do trabalho, mas a gente precisa colocar em prática que o que a gente não fez até um certo horário, a gente não vai fazer mais. E o que a gente não fez naquele dia, a gente não vai fazer mais, a gente vai fazer no outro dia. A gente vai fazer no próximo horário. Então a gente precisa analisar isso aí, sabe? Eu fiquei muito mal por isso. Não pelo rapaz ele ter pedido água pra mim. Se ele tivesse me pedido dinheiro também e tal, eu ficaria pensativo nisso também, porque assim, aquele tempo que ele me tomou, não me tomou, mas o tempo que ele precisou da minha atenção, que eram 15 segundos, né, eu senti que, tipo assim, estava me atrapalhando, tá? Não foi a necessidade de não ajudar ele, não foi algo assim que mexeu comigo foi isso, eu falei, caramba,
Cara, tá me tomando tempo, né? Mas eram 15 segundos, cara. 15 segundos, não era mais do que isso. Isso mexeu muito comigo, sabe? Hoje eu tenho minha segunda filha que tá com 40 dias, né? 40 dias. E eu fico pensando assim, será que o erro que eu cometi com a primeira eu vou cometer com a segunda também? Será que a minha vida vai estar mais ocupada, drenando mais a minha energia daqui a um tempo do que há 6 anos atrás? Talvez sim, porque o mundo ele tá assim, né? Você amanhece de manhã, quando você vai ver já é a tarde, a noite, acabou, passou o dia, já era, acabou. Então a gente precisa separar essas coisas, sabe? A gente precisa canalizar a nossa energia com coisas que valem realmente a pena, né? Que vão nos edificar de alguma forma, vão nos conduzir para um lugar melhor, fazer a gente evoluir como pessoa. Porque às vezes a gente está tão ocupado, e são coisas assim naturais que a gente vai levando, e a gente acaba esquecendo de coisas cotidianas, coisas simples do dia a dia, né? E a gente acaba não dando muito valor para isso, porque a gente está almejando coisa maior, a gente está fazendo coisas para ter coisas, né? Então a gente acaba esquecendo dos princípios aí. Na verdade é uma reflexão isso aí, sabe? Eu tô analisando muito isso. Isso aí aconteceu na data de anteontem, hoje é sexta-feira, aconteceu na quarta. Eu pensei muito sobre isso, tô pensando pra caramba, isso tem mexido muito comigo, né? E fica de alerta também pra quem tá na mesma situação, sabe? Gente, vamos abrir o olho, né? Vamos abrir o horizonte aí, porque tem muita coisa à nossa volta e a gente fica focado numa coisa só, a gente acaba esquecendo muito de coisas principais aí, principalmente assim, da gente ter tempo para coisas simples, né? E a gente acaba deixando isso passar, sabe? Eu deixei passar uma oportunidade, né, que eu poderia ter. Tudo bem que eu acabei consertando no final aquela situação, eu dei atenção pro rapaz, né, desejei uma boa ida para ele, né, que Deus o acompanhasse e tal, mas a princípio eu poderia ter feito toda aquela relação que não levou mais do que 3 minutos com ele, poderia ter sido algo assim legal, de forma que ele pensasse assim, poxa, ele encontra comigo numa outra situação, ele fala, pô, aquele dia eu encontrei com esse rapaz e ele me tratou super bem, né? A lembrança que eu deixei pra ele, pô, encontrei com esse rapaz, ele não foi muito social comigo, mas depois ele me tratou bem. Olha só pra você ver. Uma relação de 3 minutos, cara. 3 minutos. Entendeu? E a gente acaba deixando passar. E a gente não perde nada por ser gentil, não perde nada por demonstrar o amor, sabe? Talvez aquela pessoa precisasse daquela conversa que eu dei pra ela, né? E que bom que de alguma forma eu conseguiu atender, mas fica essa reflexão, pessoal, vamos pensar nisso daí, né? Que as pessoas estão aí às vezes só de passagem na nossa vida, e às vezes eles precisam de algo simples, 15 segundos, 3 minutos, e a gente pode deixar isso como algo bem-vindo na vida dela, que possa marcar essa vida, e a gente está aqui só de passagem. Beleza? Fica a reflexão para vocês aí. Valeu, um abraço.